Não desista, tudo valerá a pena. Lisa. Ter um casamento caracterizado pela humildade e focado na missão requer compromisso e sacrifício. Mas não é apenas trabalho, sem diversão nenhuma. Deus promete incluir benefícios que influenciam nosso tempo aqui na terra, assim como no céu. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 a 8. Se é esse o caso, podemos ter a confiança de que ao semear para o Espírito em nosso casamento, colheremos bênçãos espirituais no relacionamento conjugal. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Não conheço muitas pessoas que olhariam para essa lista sem desejar viver tudo o que ela apresenta. São coisas que você vai experimentar ao viver cheio do Espírito. Como então podemos semear para o Espírito em nosso casamento? Ao ler as Escrituras, percebi que esse é um conceito bem forte. Se queremos nos empolgar com a colheita de benefícios espirituais, precisamos saber que é possível semear a coisa certa. Dito de forma prática, devemos começar com a semente da oração. Qual foi a última vez que você orou com fervor, de maneira específica por seu casamento? E quando o fez, com zelo, especificamente por seu marido ou sua mulher? Não quero parecer dramática, mas a oração muda tudo. Ela abre a linha de comunicação com o Espírito Santo. Não há nenhuma outra maneira de invocar a sensibilidade necessária para conseguir ouvir a voz do Senhor. Sim, devemos ler as Escrituras e conhecê-las, mas sem conversar com Deus em oração, ficamos aleijados. Muitas vezes, Jesus se afastava da multidão a fim de falar a sós com o Pai. Quem somos nós para achar que podemos viver sem fazer o mesmo? Quero que você pense na vida das pessoas mais espirituais que conhece. Reflita sobre o que as torna diferentes. Meu palpite é que elas se caracterizam pela lista de Gálatas. São amorosas, alegres, pacíficas, bondosas. Estou certa? Pergunte-lhes como começaram a desfrutar tais bênçãos espirituais. Sem exceção, todas as pessoas piedosas que conheço são homens e mulheres de oração. São pessoas da palavra e de ação. Uma das promessas mais maravilhosas de Deus é que Ele nos ouve e responde quando clamamos humildemente. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmos 18, 6. A promessa não é que sempre receberemos a resposta desejada, mas sim que Deus nos ouvirá. O Senhor ouve nosso clamor. E caso desejemos viver por seu reino, Ele imediatamente nos conduz nessa direção. Ao usar uma ilustração agrícola, semear para o Espírito, o apóstolo Paulo faz uma de minhas promessas preferidas. Os agricultores precisam ser bem pacientes. Eles preparam a terra, trabalham o solo, plantam a semente, irrigam a plantação e cuidam dela. Protegem-na de influências externas e, por fim, colhem e aproveitam os frutos de seu labor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Sei que alguns de vocês estão cansados. Sei que muitos lutam todos os dias para manter a mente e o coração focados nas coisas certas, sobretudo em meio a um casamento difícil. Imagino que, em alguns dias, você sente vontade de desistir. É a esta promessa que você deve se apegar. Você terá uma colheita se não desanimar, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. Há um peso de glória eterna do qual você não pode desistir. Glória eterna.
Como vale a pena pegar-se a esta promessa? Não se prenda tanto àquilo que seu casamento é ou deveria ser, a ponto de esquecer como será sua vida ao longo de toda a eternidade. As promessas que você desfrutará por milhares de anos. Não subestime o poder do exemplo quando um cristão age tomando posse das promessas divinas, mesmo que elas só se cumpram por ocasião de nossa chegada no céu. De quando em quando, chego à mesma conclusão. Comumente desejamos que o casamento nos ofereça coisas que podemos e deveríamos buscar em Deus. Ele é o supremo guardador de promessas. Às vezes, espero me sentir pessoalmente valorizada por meu marido. Quero ser enaltecida, adorada e me saber desejada. Essas coisas não são necessariamente ruins, mas de vez em quando o Senhor gentilmente me lembra. É de mim que provém seu sentimento de valor próprio. Sou eu que satisfaço com perfeição suas necessidades. Venha até mim para ser exaltada e às vezes até humilhada, porque assim você não colocará fardos desnecessários sobre o seu marido. Quando algo parece errado entre mim e Francis, aprendi a analisar primeiro como vai a minha caminhada com Deus. Há muitas esposas esperando que o marido atenda a necessidades que simplesmente não podem ser satisfeitas, e há maridos que fazem o mesmo com a esposa. Há muitos casamentos sobrecarregados com expectativas irreais que não vêm de Deus. O Senhor promete atender a todas as suas necessidades. Filipenses 4,19. Garante que nunca vai deixar você. Hebreus 13,5. Assegura que nada pode separá-lo de seu amor. Romanos 8, 38 a 39. E que ninguém pode tirá-lo das mãos dele. João 10, 27 a 29. Se desejamos um casamento saudável, precisamos crer primeiro nas promessas de Deus e olhar para Ele, antes de olhar para o cônjuge. Lembro-me da primeira vez que essa ideia me atingiu como uma parede de tijolos. Francis e eu estávamos fazendo uma viagem de aniversário de casamento. E no jantar, pedi a ele que me dissesse uma coisa que eu poderia fazer para ser uma esposa melhor. Algo que perguntamos um ao outro periodicamente. Ele disse que sentia que eu dependia muito dele e tinha expectativas demais. Francis queria que eu dependesse mais de Deus e procurasse primeiro o Senhor. Isso me pegou de surpresa. Para ser honesta, achei que estávamos indo muito bem e fiquei meio abalada. Sondei meu coração com vontade de me defender, mas Deus me mostrou de forma muito clara que meu marido estava certo. Espantei-me ao perceber que, no esforço de ser uma esposa submissa, que segue a orientação do marido, eu havia me tornado preguiçosa em minha caminhada pessoal com Deus. Deixava de passar tempo essencial aos pés de Jesus e, para tudo, ia diretamente a Francis. Além de deixar meu esposo exausto, eu estava prejudicando meu relacionamento com Deus. Obtemos muito daquilo de que necessitamos em nossa vida espiritual por meio da luta com Deus em oração, esperando no Senhor e aprendendo a reconhecer a sua voz. Com frequência digo às esposas que precisamos levar nossas orações, lutas e desejos primeiro ao Senhor. Deus pode muito bem usar nosso marido para suprir grande parte de nossas necessidades, mas o Senhor é a suprema fonte de tudo aquilo de que necessitamos. Não é que devamos esconder nossas necessidades e lutas do esposo. É simplesmente uma questão de onde começar. O marido será um grande fracasso se esperarmos que ele seja Deus. Mas se esperarmos que Deus seja Deus, então nosso esposo terá a oportunidade de ser excelente em seu papel de marido. É possível que boa parcela da mágoa que existe em torno de seu casamento seja a falta de conexão espiritual entre você e Cristo. Talvez o fato de negligenciar suas necessidades espirituais torne você alguém muito carente no relacionamento. É hora de fortalecer sua caminhada com Deus. Tenho ouvido falar muito atualmente sobre ser uma mulher forte. O que isso quer dizer? Como é uma mulher forte? Quando meu esposo e eu visitamos a Etiópia recentemente, fiquei pasma com a vida das mulheres de lá. Para ser bem franca, foi aterrorizante pensar em como seria trabalhar tão duro quanto elas.
trabalho físico pesado, sem ver muito progresso. Como seria viver sem água corrente em casa? Quem caminharia 2 ou 3 quilômetros todos os dias para encher a vasilha de plástico com água suficiente para suprir nossas necessidades básicas? O que eu prepararia na pequena fogueira que crepitava dentro de uma cabana minúscula? O que passaria pela minha mente se eu precisasse usar a mesma blusa e saia, sujas, por dias a fio? Quando meus filhos sentissem frio de noite, como os ajudaria sem poder ligar o aquecedor e simplesmente voltar a dormir? Mas aquelas mulheres enfrentam essa realidade dia após dia e eram capazes de sorrir para mim. Elas são fortes. Nunca me esquecerei do contato visual que fiz com algumas dessas mulheres sentadas com seus pequenos, à espera de conseguir entrar no programa de doação de alimentos. Senti como se estivéssemos nos comunicando sem palavras. Nós duas somos mães, ambas queremos cuidar de nossos filhos. Eu tentava dizer com meus olhos: você é amada. Por mim, sim, mas ainda mais importante, por Deus. Certo dia, enquanto voltávamos de carro de uma dessas vilas, vi uma árvore maravilhosa no alto de uma colina. Tinha um tronco grosso e resistente, com galhos belos e cheios que faziam uma linda sombra de verde. Senti o Senhor dizer: essa é a aparência de uma mulher forte. A mulher forte espera com paciência suas raízes crescerem e se aprofundarem na palavra de Deus. Com o tempo, ela se torna inabalável em sua fé. Começa a produzir frutos naturalmente e é cheia de vida. As pessoas se sentem atraídas por sua força e seu crescimento. Muitos encontram descanso e paz ao se apoiarem nela. Quando vêm as tempestades e provas, como sempre vêm, não são capazes de derrubá-la no chão. Alguns galhos podem se perder ou ser arrancados, mas no lugar deles vem novo crescimento, nova vida. É assim que eu anseio ser, uma mulher forte, ancorada nas promessas de Deus. Tudo, porém, começa quando fincamos raízes na palavra de Deus. Não ocorre quando você se defende, exige atenção e luta em prol de si mesma, mas sim quando busca defesa em Cristo, permite que Ele cative sua atenção e luta para a glória dele. O mais belo de tudo é que enquanto buscamos essas coisas, Deus assume o lugar correto em nossa vida. A Bíblia diz: a alegria do Senhor os fortalecerá, Neemias 8:10. A alegria também é citada como parte do fruto do Espírito em Gálatas. Você nunca encontrará a alegria verdadeira e duradoura em alguém ou em algo. O casamento não é a fonte de alegria, embora muitos de nós presumamos isso. Alegria é algo que levamos para dentro do casamento por sermos cheios da alegria de nossa caminhada com Deus e por termos confiança em suas promessas. É hora de parar de esperar que seu casamento e seu cônjuge façam as coisas que Deus promete realizar. Força, alegria e satisfação verdadeiras. Deus nos promete tudo isso e só Ele pode nos dar. Conclusão. Foco. Pedro afirma que é possível alguém ficar cego ao ver apenas o que está perto. 2 Pedro 1:9. É possível nos concentrarmos tanto em coisas temporárias a ponto de ficarmos cegos para o que importa de verdade. É absurdo como um pneu furado pode levar alguém a se esquecer da herança futura, da segurança eterna e da graça que Deus derramará sobre nós ao longo de toda a eternidade. Perdemos rapidamente a alegria da salvação e a glória futura por causa de algo tão efêmero. Ficamos focados no aqui e agora. Não é que não devamos prestar atenção aos problemas óbvios diante de nós, mas necessitamos olhar para eles com a lente da eternidade. E não podemos permitir que nada roube nossa alegria. A qualquer momento você será levado para uma nova existência. Não se importará nem um pouco com as coisas pelas quais hoje tem obsessão. Deveríamos ter a atitude do administrador astuto mencionado em Lucas 16. Ele sabia que seu tempo na posição que ocupava era limitado. Então, sabiamente se preparou para o futuro.
Minha oração é que as promessas de Deus para o futuro moldem o nosso casamento no presente. Faça algo. Pode não parecer prático falar sobre as promessas futuras de Deus e então dizer, faça algo agora. Mas é assim mesmo que deve funcionar. Deus revela algo sobre o futuro a fim de sabermos como nos comportar hoje, 2 Pedro 3,11. Use as sugestões a seguir para guiar seu pensamento, mas não pare por aí. Ao longo da vida de casado, você deve continuar pensando nas promessas divinas para o futuro e ajustar seu relacionamento com o cônjuge de acordo com elas. Medite sobre o céu. Passe tempo pensando na realidade do céu. Para conduzir seus pensamentos, incentivo você a ler Apocalipse 21 e 22. Mas leia devagar. Assimile as imagens. Imagine-se no lugar de João ao receber a visão do fim. Agora, imagine como será. Qual será o sentimento? Que problemas essa realidade resolverá? Por que temos um anseio tão profundo por ela? Da forma mais vívida que puder, sinta como será viver em um lugar sem sol nem lua, porque será iluminado pela face do próprio Deus. Deixe esse tipo de meditação curar sua alma e alimentar suas esperanças. Finalmente, reflita em como essa visão do fim deve moldar o seu presente de modo geral e seu casamento em particular. Escreva alguns pensamentos acerca de como seu relacionamento conjugal pode e deve ser moldado pelas promessas divinas sobre o fim do mundo. Compare suas reflexões com as do seu cônjuge e tenha uma discussão honesta sobre como essa visão pode se tornar verdadeiramente central em seu casamento. Avalie sua esperança. A esperança é um conceito bíblico, mas até mesmo nós, cristãos, costumamos depositá-la no lugar errado. Avalie onde sua esperança está de fato. Seja absolutamente honesto. 1. De que maneiras você deposita suas esperanças no cônjuge? 2. Quem você procura para encontrar realização e alegria, para suprir suas necessidades, etc. 3. Em que áreas você está indo bem em termos de depositar sua esperança somente em Deus? 4. Em que áreas você está indo mal nesse aspecto? Depois de se avaliar honestamente a esse respeito, converse com seu cônjuge acerca das conclusões a que chegou. Veja se ele concorda ou se tem outros pontos para acrescentar ou retirar. Essa é uma atividade que envolve estar vulnerável e sensível. Portanto, sejam gentis, amorosos e sinceros. Explicações honestas a respeito das fraquezas do outro são dadas para o bem do crescimento na semelhança com Cristo. Discutam formas práticas de concentrar mais a esperança em Cristo e cogitem modos pelos quais vocês podem ajudar um ao outro a fazer isso melhor. Comprometam-se a orar um pelo outro a respeito das coisas que conversaram durante essa atividade.